Diário de bordo. Para quem faz um cruzeiro, é muito importante estar informado sobre todas as atividades a bordo. O diário de bordo é um boletim informativo que nos dá essas informações preciosas para o dia seguinte. Chamemos-lhe um jornal interno feito a pensar única e exclusivamente nos passageiros. É um guia e com ele ficamos a conhecer todas as informações úteis e opções de lazer, quer em terra, quer em mar. Todas as noites é entregue no camarote. O diário de bordo descreve-nos a cidade e os pontos turísticos que podemos visitar nas diversas excursões no dia seguinte, ou as atividades a bordo em caso de navegação. Com ele, sabemos os horários de chegada e partida do navio nos diversos portos turísticos e até mesmo outras curiosidades, as milhas náuticas a navegar, os mapas, bem como a previsão meteorológica. Neste jornal destinado aos passageiros, saberemos também quais são os diversos espetáculos a bordo ao longo do dia, bem como as diversas lojas e as suas promoções para as apetecíveis compras dentro do navio. O diário de bordo é igualmente um documento que devemos levar para a terra a quando de uma saída, pois tem indicações e contactos preciosos, quer do representante nessa cidade ou porto, quer dentro do navio. Eu penso que o mais interessante para as famílias é que, a bordo de um cruzeiro e com o nosso programa de Venture Ocean, as famílias têm mais tempo para estarem consigo próprios, ou seja, as crianças têm as suas áreas, os adultos podem ter as suas áreas, enquanto que umas férias tradicionais em terra, a família tem que andar sempre toda junta. E normalmente, por experiência própria, as crianças acabam por ditar aquilo que a família faz. E aqui eu acho que há um equilíbrio maior. E os pais, neste caso, podem desfrutar muito mais das férias. Por isso a DreamWorks, de alguma maneira, vai entusiasmar as crianças e o Chicago irá entusiasmar os adultos. Um pouco de várias opções numa só. Aqui encontram tudo muito mais próximo, tudo muito mais, um acesso muito mais fácil. Eu penso que essa será, digamos, a grande vantagem, ter estas duas possibilidades, tanto para os mais novos como para os mais velhos. A diversão, os espetáculos, as atividades, os esportes a visitar, eu penso que é um conjunto de opções que formarão umas boas férias. A paixão pelos navios, o interesse de facto que eu tenho, vem desde sempre, praticamente, desde que eu nasci. Nasci em 56 e tenho recordações ligadas aos navios. Comecei a navegar em paquetes em 58, em 61. Portanto, tive a sorte de viver sempre junto ao mar, junto aos navios. Tanto na Madeira, onde tínhamos uma fazenda e uma das bananeiras, via grandes paquetes da União Castle Line, os portugueses, na altura que eram muitos. Isto no início dos anos 60, vivi lá até 63. E em Lisboa a mesma coisa, quando vivia junto às associações marítimas, a primeira coisa que fazia de manhã era ir à janela e ver os navios que estavam atracados. Eu sou de uma época em que, por exemplo, o noticiário de emissões nacional na rádio, às 9 da manhã, tinha uma rúbrica com os navios de passageiros que entravam. E era uma coisa que eu não falhava. Então, o mundo mudou muito. Eu tive a sorte de acompanhar. É uma evolução fantástica em termos de navios de passageiros destes últimos 40 anos. Os navios, para mim, são uma quinta dimensão. Eu, às vezes, sonho, quase que me sinto um navio. Quando há aqueles dias negros em que apetece-me dar toda a fava, eu largo as amarras e navego
para longe. São, de facto, umas criaturas fantásticas e eu, de facto, tenho tido muita sorte, porque tive a oportunidade há longos anos de conhecer muitos navios, praticamente todos os grandes navios representativos da minha época, os grandes paquetes que vieram a Lisboa. Por exemplo, eu lembro-me do Queen Mary antigo, do Queen Elizabeth, as primeiras vezes que vieram a Lisboa. Eram navios tão grandes que tiveram que fundear no Terreiro do Paço, porque não havia cais com calado, com água suficiente para eles atracarem. Portanto, nesse aspecto tive uma sorte, de facto, muito grande, porque apanhei um período de... Depois, nos anos 70, quando se pensou que era o fim dos paquetes, quando apareceram os soviéticos em Lisboa, etc., e a nossa frota foi desativada. E depois, logo a seguir, início dos anos 80, lembro-me, por exemplo, o Europa, o anterior a este, do Hapag Lloyd, veio a Lisboa na viagem para inaugural em janeiro de 81 e foi o marco, o renascimento. A partir daí, praticamente, os navios começaram a crescer cada vez mais e vir a Lisboa e outra vez. E hoje é o que nós vemos, nunca houve tanta gente a navegar e a andar em navios de passageiros como agora. Os navios têm alma e essa alma tem dois aspectos, o navio em si e o ambiente associado a ele. Portanto, um navio e mesmo, enfim, os marinheiros, qualquer marinheiro compreende isto, mesmo dois navios gêmeos, dois navios iguais, são sempre diferentes, às vezes até manobram de forma diferente. Por outro lado, uma tripulação faz um navio, os passageiros fazem um navio, os locais por onde ele navega, tudo. É um mundo fascinante. Gosto de todos, basicamente todos os navios e do mar, eu tenho fascínio pelos navios e pelo mar, com uma predileção muito grande pelos navios de passageiros, os paquetes, os navios de cruzeiro e os navios portugueses de maneira geral. Claro que os navios de passageiros, por terem uma dimensão humana maior, enfim, por serem navios de facto com uma estética e uma alma, enfim, que tocam a toda a gente que os vê, que viaja neles, têm um lugar especial no meu coração. Há dois tipos de portos e de terminais, de facto, são fantásticos. Dos terminais clássicos e que influenciaram os terminais de Lisboa, a Rocha e Alcântara, são os italianos. Pelas particularidades que têm, que eu revesto depois em Lisboa, a Nápoles. Nápoles é um porto lindíssimo, Vesúvio, e, enfim, aquela luz também semelhante à nossa. De facto, Nápoles é um porto que eu gosto muito. Também gosto muito de um outro porto, uma perspectiva diferente. Gosto de Valletta, em Malta, e há um outro que é presença obrigatória todos os anos, no dia 31 de dezembro, para mim, que é o Funchal. O Funchal, o Porto de Funchal é lindíssimo, também a aproximação também é lindíssima, especialmente quando os navios vêm do sul, mas há muitos. O Rio de Janeiro, por exemplo, também é um porto. Entrar no Rio de Janeiro é também uma coisa de sonho. E em Santos, Porto de Santos, completamente diferente, mas ainda é um porto à antiga, cheio de gruas e cheio de navios a perder de vista nos cais, como havia antigamente na Europa. Cada um tem o seu fascínio. Os portos alemães também são interessantíssimos, cheios de história. Eu comecei por o meu primeiro livro publicado foi em 1988. Foi uma história da pilotagem. Vim ao Instituto de Pilotagem, fazia 10 anos, e andaram atrás de mim, queriam que eu fizesse um livro. Melhor, não digo que não, mas vou-lhes pôr condições que eles consideraram vão aceitar. Só que não só aceitaram, como ainda tive melhores condições do que pedi. E portanto tive mesmo de fazer esse livro, que ficou giro, foi uma experiência muito engraçada. E depois, a partir daí, fiz os Paquetes Portugueses, em 92, e depois criei a minha própria editora, a EIN, e neste momento tenho 17 livros publicados, alguns escutados, alguns com várias edições, uns só em inglês, outros em português e inglês, outros só em português. Estes livros todos representam cerca de 40 mil exemplares. Para um tema tão especializado como é este, é razoável. Claro que há um aspecto muito importante aqui, os meus livros vendem-se no estrangeiro. Inglaterra, França, Estados Unidos, enfim, Alemanha, Noruega, vários países. E, enfim, hoje em dia vivemos numa aldeia, isto é tudo global. Por outro lado, eu estou inserido num grupo de investigadores ligados à história dos navios e dos cruzeiros. Não seremos mais de 100 em todo o mundo, portanto, dedicamos a investigação séria sobre a história dos navios e, enfim, os mercados, etc. E escrevemos livros
acabamos por nos conhecer todos. Tenho um blog específico, sempre sobre o navio, gosto muito, e é em que volta também embarca o Crioula, um livro histórico português. Tenho um blog sobre aviões, também acho uma certa graça, embora durante muito tempo considerasse que o avião era o inimigo do navio, mas isso já passou, hoje são grandes amigos e, de facto, se não fosse os aviões, os cruzeiros não tinham tido o crescimento que tiveram na década de 70. Tenho inclusive um blog sobre gatos, embora seja uma coisa mais particular, porque gosto da bicharada e eles são os meus assistentes mesmo, quando escrevo os meus livros, tenho sempre inspiração felina. Para escolhermos um navio adequado ao nosso cruzeiro, devemos levar em conta algumas situações. Se temos uma viagem de família, se temos uma viagem com amigos ou se queremos simplesmente conhecer os destinos, ou seja, um destino de praia ou um destino cultural. Aí deveremos escolher em função do tamanho do navio também e das suas atividades e o que é que ele nos pode dar a bordo, seja em termos de lazer, seja em termos de shows e de espetáculos a bordo também e com todas as atrações da tripulação. Quem planeia fazer férias a bordo de um cruzeiro vai encontrar vivências e emoções que jamais esquecerá. A viagem pode tornar-se ainda mais interessante se puder desfrutar de todos os momentos na melhor companhia. Em qualquer época do ano, as piscinas e jacuzzis são excelentes opções para a família para poderem partilhar momentos animados. O gosto pela culinária é sem dúvida uma oportunidade para aprender as melhores receitas com os mais experientes chefes internacionais de cozinha. A gastronomia a bordo pode ser, sem dúvida, um momento de prazer. Em ocasiões especiais, restaurantes também especiais. Para todos os gostos e, claro, para todas as bolsas. O luxo é outra das características que podemos encontrar e usufruir a bordo de um navio. Fazer um cruzeiro é tornar realidade um sonho de uma vida, uma experiência única que voltará a repetir. Se quiser estar a par de todas as novidades do programa, visite a página Cruzeiros no Facebook, onde encontra toda a informação atualizada.